dia a todos. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro, que eu não quero passar dos 20 minutos estipulados. Porque aqui, imagino que a disciplina seja uma qualidade muito valorizada, né? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Para mim é uma grande honra, vocês devem imaginar, fazer essa apresentação diante de um público tão seleto e um público tão aparentemente mais velho do que eu. Me sinto até assim um pouco constrangido de tentar falar alguma coisa e ensinar alguma coisa. Mas acredito que tenho desenvolvido uma pesquisa já há alguns anos e posso sim transmitir alguns conhecimentos. Vou tentar aqui apresentar o trabalho que eu tenho desenvolvido no Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, mas com ênfase na questão marítima. Então vou construir aqui um argumento em torno da relação dessa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa com a questão marítima. E é uma relação que eu não imponho. Ela existe mesmo em termos históricos, em termos factuais. Até coloquei o título ali um pouco mais resumido, né, porque ficou a tradução bíblica de João Ferreira de Almeida perante as rotas oceânicas, um patrimônio cultural da língua portuguesa forjado desde os mares orientais. Então, antes de adentrar no tema propriamente dito, eu só queria fazer assim para que eu tenha um respaldo melhor para o público, para quem eu estou comunicando. Alguns de vocês têm conhecimento da Bíblia Almeida? Tem familiaridade? Sim? Já ouviram falar? Alguém aqui nunca ouviu falar da Bíblia Almeida? Nunca ouviu. Então, algumas pessoas... Então, geralmente é assim, tá? Então, eu acho importante dizer isso porque às vezes a gente começa a falar do assunto e alguns não conhecem, é importante. Tá? O que eu pretendo aqui? O objetivo central dessa apresentação é demonstrar que essa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, ela teve os mares da Ásia, os mares orientais e as rotas oceânicas orientais como o seu ambiente de gênese e desenvolvimento. Tá? Então nós estamos falando aqui da primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. E ela é importante não só pelo seu pioneirismo, ela é a primeira, mas ela também é uma tradução importantíssima porque ela influenciou as traduções subsequentes. Então, essa Bíblia Almeida, embora muitas vezes ela não é do conhecimento público e às vezes não é uma Bíblia talvez das mais populares, ela é muito popular no meio protestante, mas de um modo geral ela não é tão popular na cultura portuguesa. Mas ela influenciou várias outras traduções, inclusive traduções católicas, então eu vejo ela como um objeto e um patrimônio literário justamente por isso, por seu pioneirismo e por sua influência sobre outras traduções bíblicas e também sobre o próprio vocabulário religioso. Então é um patrimônio de língua portuguesa nesse sentido. E curiosamente ela não foi composta nem em Portugal, nenhuma de suas colônias, mas foi composta em colônias holandesas no Sudeste Asiático. E a ênfase que eu pretendo colocar aqui é justamente que ela é uma tradução não somente colonial, mas também eminentemente marítima. Ela tem uma relação muito intensa com a questão dos mares da Ásia. Tá? Então quero falar um pouquinho sobre essa origem marítima dessa tradução, concluir com algumas implicações positivas e negativas dessa origem, tá? E vou dividir a apresentação em dois momentos. Primeiro falando sobre a questão a questão marítima na gênese manuscrita dessa tradução, que foi feita ao longo do século XVII, e também a questão marítima na questão das suas primeiras edições impressas. Então, primeiro pensar na questão manuscrita, e depois pensar nas primeiras edições dessa tradução. É muito interessante pensar como que essa tradução se iniciou, como ela surgiu, né, essa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, justamente nessa questão marítima. Como eu já mencionei, não é simplesmente uma questão colonial. Das traduções bíblicas modernas, a partir do século XVI, XVII, começam a surgir nos diferentes idiomas europeus grandes e clássicos de traduções bíblicas em vários idiomas. A portuguesa é a única que é elaborada em domínios coloniais. Estou comparando, por exemplo, com a tradução a King James, em inglês, a tradução de Lutero, a tradução de Cassiodoro de Reina, em espanhol, as traduções protestantes de Genebra, francesa, italiana, etc. A portuguesa ela surge em domínios coloniais, e não somente isso. O início desse projeto de tradução se dá numa rota marítima. Então, um jovem português, cerca de 13, 14 anos,
no ano de 1642, está na rota marítima de Batávia a Malaca. Batávia, sede da Companhia das Índias Orientais Holandesas, atual Jacarta. Esse jovem sai de Jacarta, né, de Batávia, está indo para Malaca, que havia sido colônia portuguesa, mas havia sido conquistada em 1641 por holandeses. E em 1642 esse jovem português está neste trajeto marítimo e, curiosamente, ninguém sabe por quê. De onde esse jovem português apareceu, a biografia dele, principalmente na sua infância e juventude, é ainda uma questão muito misteriosa. Então ele está nesse percurso marítimo e nesse percurso marítimo ele tem contato com uma literatura polemista castelhana e é ali que ele começa a idealizar a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Tá? Eu já mencionei isso, existem algumas hipóteses para explicar por que esse jovem português está nesse trajeto. O áudio tá bom para vocês? Está subindo? Tá? Então esse português está ali e geralmente a explicação seria um jovem português que teria migrado para os Países Baixos, para a Holanda, e da Holanda ido para o Oriente, para as colônias holandesas orientais. Essa é a hipótese mais tradicional, mas não há nenhum documento que o confirme isso. Eu apresento uma hipótese diferente e arriscada, e uma hipótese muito importante para ser pesquisada por pessoas especializadas em história marítima. Tá? Vocês vão conhecer esse fato, acredito. Mas isso aqui, como eu digo, é uma hipótese minha e não há sustentação documental. Tá? De onde que esse português apareceu ali? Em 1641, Malaca foi tomada pelos holandeses, dos portugueses, e havia o cerco de Goa. Goa estava cercada pelos holandeses e uma embarcação portuguesa da Armada de 1641 foi capturada por holandeses e vários prisioneiros dessa embarcação foram enviados para Jacarta, para Batávia. Tá? Tem até um documento que diz isso, né, dessa relação das naus e armadas da Índia, que fala dessa armada de 1641, que diz ali, né, como é que isso aqui, ó, partiu em 30 de março com 2 velas, de que eram capitães o capitão Moore, na nau Nossa Senhora da Quietação, Manuel de Lis e tal. Esta nau tomaram os holandeses na Barra de Goa, 22 de setembro de 1641. No Arquivo Histórico Ultramarino, há documentação que mostra que vários prisioneiros foram enviados para Batávia, vários portugueses e etc. Isso aqui é só uma questão biográfica. Ela não é tão central na questão da análise da tradução da Bíblia. Mas eu achei importante mencionar essa minha hipótese porque talvez alguém consiga se aprofundar melhor nesse assunto e tentar finalmente esclarecer como que esse jovem português estava nesse trajeto marítimo de Batávia a Malaca em 1642. De qualquer modo, é nesse momento que se inicia essa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. E esse jovem Almeida, então, que está vivendo entre holandeses, passa de Batávia para Malaca, vive entre holandeses e começa ali esse projeto de fazer a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Então, em 1645, ele já conclui uma versão preliminar do Novo Testamento, mas ele não consegue a publicação. Ele tenta por vários meios e não consegue essa publicação. E em 1676, então quase mais de 3 décadas após a conclusão dessa tradução, ele envia, mais uma vez, por via marítima aos Países Baixos, envia secretamente um manuscrito para a publicação em Amsterdã. Em 1681 é publicada a primeira edição do Novo Testamento em língua portuguesa. Tá? Essa edição surgiu com vários erros, por ausência do tradutor no processo editorial, mas a ênfase que eu quero colocar aqui é justamente essa. A tradução começa no mar, é enviada por uma rota marítima para ser impressa na Europa, e depois os exemplares voltam para a Batávia, onde o tradutor nota os seus erros, ou seja, é uma tradução que está sempre nessa questão colonial e nessa questão marítima. Tá? O tradutor falece em Batávia em 1691, quando concluía a tradução do Antigo Testamento. Tá? Agora, a questão marítima na publicação do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento foi dessa forma, o mar está muito presente, e com o Antigo Testamento também. Esse tradutor passou a sua vida também se dedicando ao Antigo Testamento.
Só que ele faleceu quando concluía a tradução e ficou ali aquele manuscrito, conservado entre os holandeses em Batávia, pela Igreja Reformada Holandesa, da qual ele era um pregador. Tá? E mais uma vez a questão marítima aparece de maneira muito clara e muito óbvia, quando um manuscrito do Antigo Testamento então foi enviado também secretamente de Batávia a Tranquebar, na Índia, uma colônia dinamarquesa, onde se inicia a publicação do Antigo Testamento. Então só quero que vocês notem aqui duas coisas. Primeiro, a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa tem uma história muito, como eu posso dizer, com várias peripécias, muito diferente e muito original. Tá? E mais uma vez o mar sempre presente nisso. Só mais um detalhe sobre essa questão do envio do manuscrito de Batávia a Tranquebar. Missionários alemães foram enviados para uma colônia dinamarquesa na Índia para lá estabelecer uma missão religiosa. E são esses missionários que, no trajeto marítimo, entram em contato com uma edição do Novo Testamento em língua portuguesa e começam a idealizar a publicação do Antigo Testamento e obtêm esse manuscrito do Antigo Testamento para publicação em Tranquebar, na Índia. Então, o Novo Testamento foi publicado em Amsterdã e o Antigo Testamento publicado em Tranquebar, na Índia. São as primeiras edições dessa tradução. Quais são as implicações positivas dessa Bíblia marítima, como eu estou a classificando? Primeiro, o tradutor ele se baseia em fontes que não seriam comuns se essa tradução tivesse sido feita num ambiente continental e sem relação com essas rotas comerciais e sem essa relação com esse universo de interações culturais. O mais natural para esse período seria uma tradução feita com base na Vulgata Latina, a tradução oficial da Igreja Católica, a tradução inclusive canonizada pelo Concílio de Trento na época. Mas o tradutor se baseia em coisas muito incomuns e que só seria possível num ambiente dessa natureza. Então ele usa a tradução holandesa, ele usa tradução francesa, italiana, como eu mencionei, de Genebra, usa a tradução castelhana, uma coisa mais natural, se baseia também nos idiomas originais, consulta fontes disponíveis, edições da Bíblia em grego, em hebraico e aramaico. Então isso para mim é uma tradução, como eu coloquei ali, uma tradução resultante dessas interações culturais ocasionadas pela expansão marítima. Então uma tradução, mais uma vez, não só colonial, mas uma tradução que surge como fruto de interações culturais proporcionadas pela expansão marítima e uma tradução que textualmente é muito peculiar e, na minha percepção, muito rica. Tá? Agora, quais são as implicações negativas desse fato? Porque também há. Os processos editoriais dessa tradução, como eu mencionei, foram sempre conduzidos fora de Portugal, e não só fora de Portugal, mas também por estrangeiros. Então, como eu disse, muito rapidamente, não temos muito tempo, né? Mas ela foi publicada primeiro por holandeses, depois por alemães numa colônia dinamarquesa, e depois, ainda no começo do século XIX, por ingleses, que a introduziram em Portugal. Ou seja, nós temos ali um tradutor português, nativo, conhecedor do idioma, um cultivador do idioma português, mas nós temos editores que não têm domínio perfeito do nosso idioma. E que pegam esse manuscrito e pegam as primeiras edições e não fazem um trabalho perfeito e excelente. Então, a grande implicação negativa dessa Bíblia ser marítima e ser colonial e ser produzida nesse meio de interações culturais é que ela passa por processos editoriais, no mínimo, duvidosos. E essa é uma das razões porque muitas vezes não se conhece em Portugal a tradução do Almeida. Quando ela entra em Portugal, ela é imediatamente rejeitada como uma tradução problemática. Inclusive, usa-se o termo, inclusive, uma tradução errada. Tá? Isso, na minha concepção, são basicamente problemas editoriais. Né? Como eu coloquei ali, essa rejeição inicial e duradoura da Bíblia Almeida em Portugal. Ou seja, uma rejeição que foi feita no século XIX, inclusive por protestantes, que viram nessa tradução uma tradução problemática. Agora, só para concluir, tá? Por ter sido feita no mar, por ter a sua origem num trajeto marítimo, por ter sido feita em colônias holandesas no Oriente, por ter recebido influências inusitadas, tá? Essa tradução soa para mim como tipicamente portuguesa, relacionada com a questão marítima,
relacionada com a expansão marítima. O seu idealizador, nativo de língua portuguesa, vivendo em Batávia, primeiro em Malaca, mas depois também em Batávia, onde não havia sido jamais colônia portuguesa, mas onde a língua portuguesa era muito influente. Então essa tradução, para mim, ela soa como a mais portuguesa possível, por causa da sua relação com o mar. Dentre outros aspectos, também a sua linguagem, o cultivo do tradutor pelo idioma português clássico, até camoniano. Inclusive, também uma das razões por que essa tradução foi rejeitada em Portugal, ela foi considerada muito arcaica. Termos já obsoletos para o século XVII e XVIII. Mas ela é tipicamente portuguesa. E é nesse sentido que eu a vejo como um patrimônio do nosso idioma. Porque ela foi feita, diferentemente das outras traduções modernas, ela foi feita no mar e nesse ambiente de interações. Tá? E, paradoxalmente, vejo ela como tipicamente portuguesa, mas também tipicamente estrangeira. E portuguesa justamente por ser estrangeira, paradoxalmente, porque ela, nessa conexão com a expansão marítima e nesse mundo em movimento de expansão da língua portuguesa, de uso da língua portuguesa por vários povos, e nesse ambiente cosmopolita gerado pela expansão holandesa também, a tradução é portuguesa e estrangeira ao mesmo tempo, também por se basear nessas fontes inusitadas, e também por ter sido editada substancialmente por estrangeiros. Isso, sobretudo, em relação às suas primeiras edições. Tá? Eu vejo que essas peculiaridades da tradução do Almeida, o fato de ter sido feita nesse ambiente, o fato de beber de fontes inusitadas, a tornam um patrimônio de língua portuguesa, um patrimônio cultural. A despeito dos seus problemas editoriais, retornando às primeiras edições, que são do século XVII, século XVIII, nós vemos ali um texto bonito, um texto límpido, um texto sonoro, de agradável leitura, tá? Bastando uma atualização ortográfica para que nós, de língua portuguesa, possamos nos orgulhar de termos uma das melhores traduções da Bíblia, de qualidade comparável, por exemplo, com a King James, que é um patrimônio da língua inglesa, com a tradução holandesa, a Staten-Vertaling, que ele utilizou, com a tradução castelhana, de Cassiodoro de Reina, que ele também usou, mas vejo que ele sempre utilizava essas fontes com o intuito de superá-las, e sempre buscando uma melhor fidelidade aos idiomas bíblicos originais. O grego, no caso do Novo Testamento, o hebraico e o aramaico, no caso do Antigo. Então é uma tradução excelente. Só para concluir, então, vejo essa tradução como um patrimônio, e o trabalho que eu tenho desenvolvido agora é justamente revitalizar essas primeiras edições, que na minha concepção foram sacrificadas por editores estrangeiros, principalmente em relação à sua ortografia, e, como que eu posso dizer, tornar público e revitalizar o valor dessa tradução perante a cultura, não só portuguesa, mas a cultura do mundo de língua portuguesa, da lusofonia. Porque nós temos, na minha concepção, uma tradução excelente e que acabou sendo sacrificada por questões históricas. Agradeço pela atenção de vocês. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui convosco e felicito a Academia de Marinha e os organizadores deste simpósio do Oriente e agradeço terem aceitado a minha colaboração. O título escolhido tem geograficamente uma localização imprecisa. E de facto nada há de mais impreciso ao longo do tempo do que as terras dominadas pelos Nuyen. Naturalmente, nós não os conhecíamos assim. Peço desculpa, isto acho que não está a funcionar. Não sei. Seguinte, devia ser seguinte. O seguinte, qual é? Esta. Tá. Ok, muito obrigada. Portanto, nós tínhamos o hábito, a partir de 1511, 515,
de designar o território a sul da China por Cochinchina, ou Cauchinchina, ou Cauchichina, e mais a sul ficava o Champá. A origem da palavra parece remontar à invasão Ming de 1406, porque foi incluída em território chinês, o território à volta do Rio Vermelho, e os chineses consideraram que era a província do Jiaoxi. De Jiaoxi a Kaoxi foi uma evolução de décadas. O nome perdurou entre os povos vizinhos, apesar dos Ming terem sido expulsos. Devo dizer que no território que hoje se chama Vietnã, a população era muito mais importante do que o próprio território dominado, o controlado. Eles nunca se identificaram com nenhuma das designações de origem chinesa, quer fosse Kaoxi, quer fosse Annam, que significaria o sul pacificado, porque para eles o mais importante era o povo e a tributação era extremamente importante e, portanto, havia um significado, uma identidade de pertença não baseada rigorosamente em espaço geográfico. O espaço geográfico podia mudar. O povo é que tinha a designação de Dai Viet, o que queria dizer povo ilustre. Ilustre porque, naturalmente, tinha vencido inúmeras vezes o vizinho poderoso do norte, as várias dinastias chinesas. Portanto, no início do século XVI, o Tomé Pires designa Kaoxi a região a sul. Na sua Suma Oriental dá imensos detalhes sobre produções, questões geográficas, etc. E os portugueses irão chamar, no século XVI, Cochinchina, ao território a sul da China e a norte do Champá, que ficava, nos dias de hoje, o limite seria à volta da zona de Da Nang. Portanto, seria a zona norte do atual Vietnã até uma parte da zona centro. Nessa época, havia um período de grande confusão política, porque depois da retirada dos Ming, muitos militares tentaram a supremacia do poder e, portanto, houve alguns que se vieram notabilizar, mais do que outros, obviamente, e dessas famílias de militares que foram importantes na recuperação do território estão justamente os Nguyen, e os Trinh e os Mac. No século XVII, a Cochinchina passa a ser o território governado pelos senhores Nguyen, porque, entretanto, os Trinh e os Nguyen vão digladiar-se entre si e, portanto, quando o Nguyen Kim é considerado que deve ir para sul porque deverá ser o governador da zona de fronteira perto do Champá, rapidamente ele se vai insurgir, ele e os seus descendentes, e irão tentar marcar um território à custa dos vizinhos que eram mais pacíficos. Portanto, no século XVIII, as terras dos Nguyen já não são as mesmas do século XVII, irão mesmo sofrer grandes convulsões e, portanto, avanços e recuos, até que, em 1802, é feita a reunificação total com novas fronteiras e vai surgir o Império e a designação do povo passa a ser Vietnã, que quer dizer povo do Sul, e é assim reconhecida em 1804 pela China. Vamos passar ao seguinte. E, portanto, aqui nós temos o rio perto
do Colo das Nuvens, temos o rio Jian, ali no Botchinho, não consigo apontar, acho que isto... Portanto, há ali uma zona que diz Botchinho, a norte tem o Songjiang, portanto, o rio Jian. Isto era o limite a norte da zona dos Nuyen, no século XVII, e, portanto, e o limite sul, portanto, era justamente o Colo das Nuvens. O Estreito das Nuvens. Passando à frente, quem são exatamente os Nuyen? Portanto, em 1533, Nguyen Kim restaurou a dinastia Lê, em Ai Lao, que é uma pequena região do norte. Depois, em 1558, é nomeado governador um descendente seu, Nguyen Wang, para o Tuan Hoa. Depois começam as conquistas para o sul a partir de 1611. Em 1620, os Nguyen cessam de enviar tributo à dinastia Lê e começa a separação entre os Tring, que governam o norte, e os Nguyen a sul, mas de forma mais marcada e, portanto, os conflitos, em breve, conflitos armados vão surgir, a partir de 1627, irão prolongar-se ao longo de décadas. Em 1687, já Hue é considerada a capital do território dos Nguyen. Depois vão progressivamente conquistar o sul. No final do século XVII, já não há Champa. Em 1744, Nguyen Phuc Quat proclama-se Vuvong, que é assim o correspondente a rei, obtém do Camboja um território. Em 1771 surge a rebelião dos Taizong porque a população está absolutamente cansada de pagar tributos, cansada de guerra, acham que têm que mudar alguma coisa no seu território e, portanto, há 3 irmãos que vão liderar uma rebelião. Um deles irá notabilizar-se particularmente e praticamente os Nguyen vão perder o território todo. Mas irão recuperá-lo. E em 1802, finalmente, surge a dinastia dos Nguyen, com a capital em Hue, e o Império Vietnamita, que irá terminar em 1945. Ora, quem são os portugueses que... Portanto, aqui só para vermos um mapa do século XVII, já está indicado Tonquim e Cochinchina a sul, mas ainda não é a Cochinchina que abrange o território que depois irá ser dominado e que irá incluir todo o Champa. Vamos ver se... E aqui, para nós vermos a progressão da conquista do território entre 939 e 1780. Portanto, é uma conquista longa, perdura no tempo, e nada disto se faria sem a ajuda também dos portugueses. Ora, antes de passarmos às interações culturais, uma breve referência. Eu não vou aqui elencar todos os portugueses que passaram por lá, porque foram muitíssimos. Muitos o fizeram anonimamente, outros não. Mas no século XVI há uma personalidade que se distingue dos restantes porque escreveu sobre aquele território. E é Fernão Mendes Pinto, na sua peregrinação. Muitas vezes se diz que o Fernão Mendes Pinto inventou localidades, que os rios não se chamam assim, que aquilo é tudo uma imaginação extremamente fértil naquela área que hoje é território do Vietnã. Na verdade, ele foi pioneiro numa coisa que depois se iria desenvolver mais, que foi a transcrição fonética. Ele transcreveu frases em língua anamita, vietnamita, portanto,
e transcreveu frases em língua chame para designar lugares, pensando ele que estava a dar o nome dos rios, ou o nome da terra, ou o nome do mercado, mas ele explicava que era um rio e que até, curiosamente, há um rio que mudou de nome. A questão não é essa. A questão é que primeiro ele contatou com alguém que era do Champá e lhe falou em língua chame e, portanto, o rio que era Tinacureu passou a ser Taralaxi quando ele se encontrou com alguém que era do norte e, portanto, da ascendência, portanto, antepassado dos vietnamitas. Bom, e, portanto, ele diz ainda uma terceira designação para esse mesmo rio, que é o Rio da Varela. Os portugueses designam como Rio da Varela. Mais um vocábulo que também vem do sânscrito e, portanto, era o rio onde havia um templo ou que havia alguma coisa que aludia a um templo e, portanto, os portugueses chamavam-lhe o Rio da Varela. Pronto. Então, Tinacureu quer dizer que o rio tem pouca água. E o Taralaxi quer dizer que não serve senão para batéis, portanto, barcos de pequeno calado. Ele pensou que era o nome do rio. Bom, deu também outros detalhes que poderiam ser importantes, nomeadamente fala de uma viagem com o embaixador da Cochinchina, viagem essa à Tartária, e tudo isto tem um contexto histórico fidedigno, porque justamente devido às convulsões, à instabilidade, à insegurança provocada pelo vizinho chinês, havia que encontrar, junto de Altan Khan, que tinha reunido as tribos mongóis em torno de si, que eram vencedor dos chineses, havia que encontrar aliados. Portanto, ele fala dessa viagem, as pessoas acham que ele imaginou, mas tem alguma possibilidade de ser verdadeira ou ele terá ouvido alguma coisa sobre o assunto. Bom, então vamos às interações culturais. A primeira de todas, a mais importante, que perdura até os dias de hoje, foi a transcrição fonética da língua. É evidente que temos que dizer que no século XVII, por razões absolutamente alheias ao território do Vietnã, nós estávamos em guerra com os holandeses e havia que manter o comércio em determinadas zonas e, por isso, convinha fazer tratados de paz e de amizade e de cooperação. E é assim que a Companhia de Jesus é convidada a viajar para o território dos Nguyen para tentar aprender a língua e fazer aquilo que até então não tinha sido possível fazer, portanto, um tratado de cooperação e de amizade entre aqueles senhores que governavam aquele território e Macau e os portugueses em geral. Bom, o pioneiro de transcrição fonética, já de uma forma sistematizada, vai ser o Francisco de Pina, que, aliás, no próximo domingo vai ser homenageado na Guarda por um grupo de vietnamitas que resolveu oferecer um monumento à cidade que será colocado junto da biblioteca, justamente para homenagear o introdutor do novo sistema de escrita que hoje continua a ser usado no Vietnã. Francisco de Pina vivia em Macau, na altura, quando, em 1615, foi pedido à Companhia de Jesus para ir criar uma nova missão. Macau estava a abarrotar o colégio, concretamente, de missionários que tinham vindo do Japão. Havia já núcleos de populações japonesas que tinham ido viver no litoral dos territórios dos Nguyen e até no Tonkin. E, portanto, juntava-se o útil e o agradável, o colégio ficava com menos gente e íamos fazer um bom serviço para a maior glória de Deus e dos homens, porque neste caso o governo de Goa estava muitíssimo interessado em fazer um tratado de amizade. Bom, portanto, a transcrição fonética da língua é baseada na matriz da língua portuguesa, porque ele é português e vai tentar aprender e vai transcrever primeiro para o seu uso pessoal, depois irá ensinar a outro português, que é o António de Fontes, já em 1624, e Alexandre
Rodet, que depois será conhecido como Alexandre Rode. É o início da transcrição, que vai obrigar a uma outra caligrafia. Esta transcrição fonética irá ser aperfeiçoada no Tonquim. Em 1634, Gaspar do Amaral já tem um primeiro dicionário elaborado, que ele chama de copioso vocabulário, e que, curiosamente, não começa por português vietnamita, mas sim por vietnamita português. Gaspar do Amaral, muito brevemente, porque esse não é o tema principal, de facto, vai ser o grande impulsionador das relações diplomáticas com o Norte, com a Corte do Estrim, mas também irá uniformizar, isto desapareceu, mas há de aparecer outra vez, não sei quando, pronto, já cá está. E, portanto, será ele que irá também impulsionar a aprendizagem da caligrafia junto dos jovens e como era difícil. 2 minutos? Ai, meu Deus, então não consigo dizer nada. Peço desculpa. Bom, portanto, nova caligrafia, novos livros, um vocabulário novo com os contactos. Ainda hoje a palavra copo existe no Vietnã, mas a língua é monossilábica e, portanto, em vez de ser copo, é cop. Um novo conceito de tempo, porque com os jesuítas chegam relógios, há discussões científicas. Borri será importantíssimo na elaboração de um calendário junto da corte dos Nguyen. E, portanto, a previsão dos eclipses era uma coisa extremamente importante. E os Nguyen só se interessam por missionários quando eles são cientistas. Ou são médicos, ou astrónomos, ou matemáticos. E, portanto, gente que só se interessa pela religião não lhes convém. E, portanto, fazem chantagem com Macau. Sempre que o comércio não é bom, eles expulsam os missionários. Muitas vezes isso vai fazer com que os missionários se sintam na obrigação de satisfazer os interesses dos Nguyen e, portanto, irão, de facto, servir de agentes intermediários entre o governo de Macau e o próprio território dos Nguyen. Outros géneros literários associados ao cristianismo, histórias de santos, vão aparecer, música também, porque com o cristianismo haverá musicalidade associada às próprias celebrações eucarísticas. Portanto, os poemas, os poetas vietnamitas cristãos irão intervir e, portanto, passa a haver uma cooperação maior. Quando é que a transcrição fonética se torna absolutamente utilizada por todos? Porque antes era utilizada entre os cristãos. É depois de Ho Chi Minh declarar que era bem melhor continuar com uma escrita fonética do que voltar às tradições antigas chinesas. Depois, há interações tecnológicas, surgem novos barcos, uma das vezes é desmontado um barco português e, de acordo com aquele modelo, irão construir 200. Novas armas, a produção local de armas é o primeiro país a quem os portugueses, tanto quanto eu sei, vão fornecer canhões, mas não sendo bastante a oferta de Macau, o melhor é produzi-los no território dos Nguyen e, portanto, o Clemente da Cruz e o João da Cruz irão trabalhar para isso, ao serviço do senhor da Cochinchina. E, portanto, é melhor produzir no próprio território, mas o modelo é sempre português. Depois, estamos no fim, interações político-militares, a reunificação do território do Vietnã também contou com a colaboração de portugueses de forma ativa. Participámos em batalhas com barcos, batalhas navais, e
houve uma colaboração militar efetiva, não apenas de conselheiros. Isto são apenas algumas imagens, estas aparecem num livro do final do século XVIII, quando houve uma viagem de um embaixador inglês à China, pararam na zona de Da Nang e houve alguém que começou a fazer os sketches. E muito obrigada.